pessoal! Estamos aqui hoje para mais um episódio do Conexão Físio, o podcast da fisioterapia do UniBH. E hoje a gente está com uma convidada da casa, professora Luciana Campanha, que está aqui hoje para a gente fazer um bate-papo sobre incontinência urinária e apneia do sono. Eu atuo com incontinência e a Luciana atua com distúrbios do sono, né, de um modo geral. E a gente vai falar tanto dessas duas condições de maneira isoladas, então nós vamos discutir cada uma sobre essas condições de maneira isolada, mas nós vamos falar também da relação entre essas duas condições. Luciana, fique à vontade para se apresentar e, né, para que a gente possa fazer aí um formato de bate-papo mesmo, que é o que a gente fez no nosso último podcast aqui com a Natália, e para que fique natural, para que a gente possa realmente trazer esse conteúdo de uma forma fluida e tranquila aí para os nossos ouvintes. Olá, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a Thaís pelo convite, né, por estar participando de mais um podcast. Eu acho que vai ter muita coisa legal para a gente estar discutindo, né? São dois temas que estão muito relacionados e eu acredito que a gente vai trazer informações importantes. Então, vou me apresentar. Eu sou Luciana Campanha, sou fisioterapeuta, eu já estou com 27 anos de formada. Eu sou especialista em fisioterapia cardiopulmonar, mas tenho uma atuação também na fisioterapia do sono. Então, hoje a gente sabe que os distúrbios do sono afetam uma quantidade grande de pessoas, né? E muitas vezes passa despercebido. Principalmente a apneia do sono, que é o principal distúrbio do sono que a gente tem hoje em dia. Muito bom. Então, vamos começar falando de apneia do sono. Então, dentre os distúrbios do sono que a Luciana falou, né, que hoje nós vamos discutir especialmente a apneia do sono. Traz para a gente, Lu, o contexto, né, assim, da definição. O que seria a apneia do sono? Bom, a apneia do sono ela é caracterizada por episódios repetidos de uma obstrução parcial ou total das vias aéreas, tá? E com isso, a pessoa ela vai ter algumas pausas na respiração. Sim. E o sono dela vai ficar fragmentado. Então, é aquela pessoa que começa a dormir, ela começa a roncar, na maioria das vezes tem um ronco associado, ela começa a roncar. A região aqui de orofaringe vai ficando mais estreita para a passagem do ar. Isso vai ela vai roncando cada vez mais, até que chega no momento que obstrui a passagem do ar. Quando obstrui, ela para de respirar. E isso, essa apneia, essa parada de respirar, faz com que o cérebro seja avisado e aí ele manda um estímulo grande para você acordar. Então, essa pessoa vai tendo despertares pequenos ou maiores ao longo de uma noite, com sono bem fragmentado. Certo. Para uma pessoa ela descobrir, né, assim, se ela tem a apneia, ela precisa que o familiar reconheça isso? Como que ela pode identificar esses sintomas, já que é um momento que a gente está ali, né? Às vezes em sono profundo, você não se percebe. Como que essa pessoa pode buscar essa ajuda? Bom, primeiro tem os sintomas que são sintomas da pessoa mesmo. O que a pessoa pode relatar? Ela pode relatar um cansaço durante o dia, uma sonolência maior. Ela relata que ela acorda de manhã e aí ela tem aquela sensação de que o sono não foi restaurador. Às vezes ela tem um pouco de dor de cabeça aqui nessa região anterior, né, da fronte, uma dor de cabeça leve que vai acompanhar ela durante o dia. Essa pessoa, ela pode estar mais fadigado, mais cansado, além da sonolência durante o dia. O familiar, o que o familiar pode falar? Ele pode perceber que a pessoa ronca durante a noite, né? Que ela tem períodos de ronco. Que às vezes ele engasga durante a noite, que são aqueles períodos de engasgo, que é justamente quando a pessoa para de respirar, e aí alguém vai e cutuca ela, para ela voltar a respirar. E geralmente quem vai contar isso pra gente é o familiar. O familiar pode notar também que a pessoa está mais irritada, sem paciência. Uma outra coisa que a gente observa também é uma perda de memória, sabe? Coisas que a pessoa sabe ali do dia a dia, mas que ela esquece o nome de coisas bem familiares. Uma perda de concentração, às vezes coisas que ela está acostumada a fazer, mas que agora ela tem uma dificuldade de concentrar para realizar aquelas coisas. Então, tudo isso pode estar relacionado com a apneia, pode ser um sintoma. E é interessante falar porque esses sintomas, eles podem estar presentes em outras situações. Mas quando todos eles estão juntos, né, ou você tem 2 ou 3 sintomas juntos, aí sim, isso tem que chamar a sua atenção de que pode ter alguma coisa relacionada com o sono, a presença desses sintomas. Não, muito legal isso, porque assim, então não é especialmente noite.
Isso reflete, então, para esse indivíduo durante o dia. Vai impactar, então, nas atividades dele ao longo do dia, né? Com certeza. Uma pessoa que dorme mal, ela acorda de manhã cansado, sem energia, sonolento, sem disposição para fazer as coisas, mais irritado, sem paciência. Fora que isso também pode estar associado a um quadro de refluxo, né, que vai atrapalhar essa questão de alimentação. Então, assim, a própria incontinência, como a gente vai falar, pode estar relacionado com a apneia. Então, assim, tem vários fatores que podem estar interligados com o quadro de apneia e até então a pessoa não sabia dessa ligação entre eles, achava que fossem sintomas isolados. E esses sintomas também podem indicar outras patologias, não só a apneia. Entendi. E com relação assim, à faixa etária, que é mais acometida, né? Hoje a gente vai falar especialmente de idosos, né? Porque é a minha atuação dentro das disfunções pélvicas, mas qual faixa etária é mais acometida? Seria os idosos também? Como? Porque na incontinência, sim, a gente tem mais, né, uma prevalência aumentada de incontinência em idosos. E no caso da apneia? Bom, a apneia ela tem uma prevalência maior nos idosos pelo próprio processo de envelhecimento que a gente vai conversar aqui. Mas pelo estilo de vida das pessoas hoje em dia e de fatores que a gente chama de fatores endótipos que a pessoa tem, a apneia ela está atingindo cada vez mais pessoas mais jovens. Então, não é raro chegar no meu consultório um paciente, um homem de 30 anos que está com quadro de apneia importante. Sim. Antes, o fato da pessoa roncar, era uma característica que a pessoa tinha, né? Mas que ninguém importava, era normal, todo mundo ronca e não queria dizer nada. Hoje em dia a gente sabe que o ronco é o principal sintoma da apneia e ele é apenas a ponta do iceberg. Quando você vai investigar, existem outros fatores que estão por trás disso, né? A obesidade é um fator, pelo próprio estilo de vida que a gente tem hoje em dia, o sedentarismo, outras doenças associadas que a pessoa pode ter, hipertensão, diabetes e até alteração, né, em níveis de pressão e em níveis de glicose, já podem facilitar o desenvolvimento da apneia. Fator história familiar, filha ou pais roncadores, os filhos têm uma chance maior de se tornar ou de apresentar a apneia do sono. Então, isso a gente sabe que pode acontecer. Alterações crâniofaciais também, né? A pessoa que tem a mandíbula mais deslocada para trás, você vai ter um estreitamento das vias aéreas. Então, também favorece um quadro de apneia. Quadros de ansiedade, depressão. Então, de forma geral, tem vários fatores que podem estar associados. E aí, não são fatores característicos só do envelhecimento. Hoje em dia, a gente sabe que a população adulto jovem já pode estar apresentando vários desses fatores. É legal, porque às vezes a conta cai no envelhecimento, né? A conta chega no envelhecimento. Mas diante de todos esses fatores que você apresentou, essa pessoa, ela teve um estilo de vida ruim, e aí chega um momento que esses sinais vão afetar o sono, de certo modo, né? E aí fica mais prevalente no envelhecimento em função daquela carga que ele carregou ao longo da vida. Sim. E a gente sabe que pelo próprio processo de envelhecimento, a gente vai tendo uma fraqueza maior, um colapso maior dessa musculatura de orofaringe. Mas não quer dizer que vai acontecer com todo idoso. Mas isso é uma característica comum, né? Mais provável de acontecer com o idoso. Se além disso, né, que é mais provável de acontecer com o idoso, você ainda tem os outros fatores que eu falei, então é muito mais fácil aumentar a prevalência e você acabar tendo um diagnóstico de apneia do sono quando você já é idoso, né? Mas hoje em dia a gente vê que a população adulta jovem também já tem apresentado níveis mais elevados de apneia. Com relação ao sexo, mulher e homem, essa relação ela também se sobressai em algum aspecto, deles, né? Bom, o homem ainda é o sexo predominante da apneia do sono, tanto que a maioria dos questionários que existem, o sexo masculino já é um fator de risco. Então, sexo masculino, a partir de 50 anos, obeso, seria o ápice da apneia. Mas hoje em dia a gente vê que a mulher também está tendo apneia, mas as características da apneia da mulher são diferentes. Muitas vezes a gente tem mulheres que são magras, mulheres que fazem atividade física, mulheres que estão próximas à menopausa, mulheres extremamente ativas, mas que têm algumas características que podem levar à apneia. Por exemplo, o homem é mais comum ele ter realmente um quadro de apneia, ele tem uma pausa para respirar, uma obstrução, e aí ele tem apneia. Na mulher é mais comum ela ter hipopneias, ela vai ter uma redução do fluxo de ar
e isso também é caracterizado como apneia, né? Você Uhum. vai ter várias hipopneias, e então ela não chega a ter uma pausa grande na respiração, igual um Entendi. homem. Então, são características diferentes de homem e de mulher, e hoje em dia está se olhando mais para a mulher com apneia. Eu tive participando de um congresso mineiro de sono, que aconteceu um mês atrás, e a gente teve uma palestra só mostrando as diferenças para dar o diagnóstico e dos sintomas da mulher com apneia e do homem. Então, assim, muitas vezes não é aquela mulher obesa, não é aquela mulher sedentária, não é aquela mulher que tem outras doenças associadas, tá? Você Entendi. tem mulheres extremamente ativas, que fazem exercício físico, mas que, devido a características específicas dela, Uhum. acabam desenvolvendo apneia ou esse quadro de hipopneias. Entendi, entendi. Então, existe uma diferença, né, para esses dois cenários, mulher e homem. A menopausa teria um impacto Também. importante nesse sentido. E até te falar uma coisa que eu esqueci de comentar, os questionários para a gente avaliar risco, então sempre levavam em consideração o sexo masculino. Hoje em dia estão sendo criados, desenvolvidos questionários específicos para a mulher, porque muitas vezes você usava o questionário, dava que a mulher não tinha risco. E na hora que você faz o exame, ela tem apneia. Então o questionário ele foi feito para homens, não para mulheres. Legal, Então, legal já estão sendo demais. desenvolvidos questionários, ou então eles estão dando uma classificação extra para a mulher, justamente para avaliar o risco. Bom, em relação à menopausa, né? A gente sabe que a mulher, o corpo da mulher tem inúmeras transformações. E junto com a menopausa, alteração dos hormônios, principalmente do estrógeno. Então, você já está entrando na menopausa, essa redução de estrógeno, você vai ter uma redução de massa magra e uma redução também dessa contração, dessa tonicidade de musculatura de orofaringe. Uhum. Então, a alteração hormonal também favorece a mulher. E aí a gente tem que lembrar de outras coisas também têm ficado mais em evidência na mulher, porque essa falta de oxigenação, essas hipóxias, a gente chama isso de redução da oxigenação no sangue, né? E Uhum. futuramente nos tecidos. Quando isso vai acontecendo com a mulher, ela favorece desenvolver apneia, favorece um quadro de pressão alta, um quadro de infarto, favorece um quadro de AVC, né, de derrame, mas também favorece aumentar, né, o risco de demências em mulheres. E esse risco de Hum. demências é mais evidente em mulheres do que homens. Então, os estudos têm mostrado isso, que mulheres com apneia têm uma chance maior de desenvolver demências à medida que envelhece. Então, o ideal seria essa mulher que está entrando na menopausa buscar entender como que está a qualidade do sono dela, né? Buscar um profissional que pudesse orientá-lo nesse sentido. Com certeza. E o que a gente vê? Muitos dos sintomas da menopausa são os mesmos da apneia. Então, isso confunde muito. Quer dizer, a mulher tem insônia, a mulher dorme mal durante a noite, a mulher Sim, esquecer das coisas, a mulher ficar irritada, a mulher ter perda de concentração. Então, esses sintomas são comuns nas duas são situações. São compartilhados. compartilhados. Então, muitas vezes a mulher acha que ela está entrando na menopausa e que isso não tem nada a ver com a apneia. Então, vale a Entendi. pena o profissional de saúde que estiver acompanhando essa mulher, né, fazer um screening, né, maior desses sintomas que ela tem e sempre estar avaliando o sono. Hoje em dia, assim, a gente não tem como, é inconcebível, um profissional de saúde que avalie um indivíduo e não questione sobre o sono, não questione sobre os hábitos de sono dessa pessoa. Assim, isso tem que fazer parte de De rotina de qualquer tudo, né? anamnese. Sono é tudo. Seja homem ou mulher, sono é tudo. E antes a gente não dava esse valor para o sono, né? Sim, sim. Até a especialidade da fisioterapia, se a gente for pensar, Sim. ela foi reconhecida há pouco tempo, né? Sim, tem pouco tempo que foi reconhecida a especialidade. A gente agora ainda quer que tenha o quê? Provas de título, capacitações. Uhum. As capacitações estão crescendo, né? A gente já Sim, tem assim, uma quantidade grande ou em crescimento de fisioterapeutas do sono. Tem sim. uma prova também que a gente faz da Sociedade Brasileira de Sono. São poucos aqui em Minas Gerais, se eu não me engano, tem 7 fisioterapeutas só que têm essa certificação. Aham, E o pessoal está estudando, está entendendo mais, está discutindo, sim. justamente para quê? Para fortalecer mais essa área de atuação. E como que a fisioterapia pode auxiliar essas pessoas, assim, né? Além da fisioterapia, existem outros tratamentos também associados. Como que nós podemos ajudar essas pessoas? Bom, quando a gente pensa na apneia do sono, primeiro a gente tem que ter um diagnóstico, Sim. tá? Então, para dar um diagnóstico da apneia, você tem que fazer um exame que chama polissonografia. É um exame Uhum. do sono. Essa polissonografia, existem 4 tipos de polissonografia, tá? O que a gente chama de padrão ouro é a polissonografia do tipo 1, que você dorme numa clínica do sono. Essa clínica do sono, você vai ter uma monitorização completa da parte de eletrocardiograma, eletroencefalograma,
respiração, movimentação, posição que você dorme. Então, é o exame mais completo que você tem. Você pode fazer numa clínica do sono, que é a tipo 1, ou na sua casa, que é a tipo 2. Uhum. Só que a gente não tem centros especializados para fazer tanto exame quanto a gente está tendo hoje. Pra você ter Entendi. ideia, são em torno de 6 meses esperando para fazer um exame. Tipo 1, tipo 2. Aí a gente tem, em terceira opção, a polissonografia tipo 3, que também é feita na casa do paciente. É uma polissonografia que você avalia os níveis de oxigenação e consegue acompanhar um pouco a parte da respiração. E a tipo 4, que está sendo mais difundida hoje em dia, que ela é Aham. direcionada para avaliar a oxigenação durante o sangue. E aí ela é capaz, né, daqueles pacientes que realmente têm os sintomas mais efetivos, os sintomas mais evidentes, ela dá um diagnóstico de apneia do sono. Bom, o paciente estando com esse diagnóstico de apneia do sono, a gente vai ter que estratificar o risco. Pode ser leve, moderado ou grave. O paciente que tem a apneia do sono leve, o que a gente orienta para o paciente? Ele tem um estilo de vida mais saudável, fazer exercício físico regular, controlar o peso, diminuir níveis de estresse. A gente tem algumas orientações que chamam higiene do sono, ter uma rotina de horários de sono para dormir, evitar jantar durante a noite, fazer exercício físico, de preferência de manhã ou de tarde, dormir com um quarto mais aconchegante, com menos luminosidade, sem ruídos. Então, assim, são várias orientações que a gente dá, independente da pessoa ter apneia ou não, para ela ter uma noite de sono melhor. Sim. Bom, além disso, quando a pessoa está acima do peso, perder peso, já que a gente sabe que a obesidade interfere muito. Sim. Além disso, tem profissionais que podem ajudar no tratamento da apneia. A fonoaudióloga, o fonoaudiólogo, né? Ele vai ajudar para quê? Para melhorar essa tonicidade dessa musculatura de orofaringe. Então, é um tipo de tratamento que vai existir também. Tem o dentista do sono, que ele também vai avaliar essas alterações crâniofaciais. Entendi. Então, tem alguns pacientes que têm que usar uma placa para dormir, justamente para diminuir esse estreitamento, para poder a pessoa respirar melhor. E tem a fisioterapia também, melhorando a parte de postura, a parte de respiração do indivíduo e a parte de monitorização e adesão do CPAP. O CPAP hoje, que é um aparelho que põe uma pressão positiva dentro do tórax, e aí ele impede que as vias aéreas aqui se colapsem. Essa região aqui, né, das vias aéreas superiores, fechem e a pessoa tem apneia. Então, ele produz uma pressão positiva e a pessoa vai ter que dormir com esse aparelho durante a noite inteira. Entra aí o papel da fisioterapia nessa adesão, monitorização. Não é uma coisa que você usa de uma noite para outra. Você tem que fazer um tratamento continuado, que a pessoa vai aumentando o tempo de uso. Ele tem que adequar uma máscara. Então, assim, são várias coisas que envolvem a utilização do CPAP. E a gente vê, quando o paciente ele começa a usar o CPAP e não tem um acompanhamento da fisioterapia, a taxa de adesão é muito pequena. Sim. Porque é um aparelho que vai ter Não que é usar só pra vida sobre ir lá inteira. e pegar um aparelho e usar. E muitas vezes eles acham que é. Vou lá, Sim. me dá indicação, eu compro, levo para casa e vou dormir. Então, você sabe que esse é o paciente que dificilmente vai ter uma boa adesão ao CPAP. Sim. Então, aí sim, a gente vê assim, o papel imprescindível do fisioterapeuta. Você compara um paciente que tem um acompanhamento e o que não tem, a taxa de adesão é infinitamente menor do que não tem esse acompanhamento da fisioterapia. Não, legal demais. E nós somos profissionais de primeiro contato. Então, você falou até da polissonografia. É um exame que a gente tem essa autonomia para pedir e executar. Como que seria isso na prática, assim? Você recebe no seu consultório pacientes que te procuram e não foram antes a um médico para identificar os distúrbios? Como que seria essa procura nesse sentido? Bom, a gente sempre tem que pensar na apneia, na condução do paciente, uma atuação multiprofissional. Sim. Então, assim, eu não fico confortável no sentido de estar acompanhando o paciente sem ter um médico acompanhando também. Por quê? Porque às vezes vão precisar de alguns ajustes de medicação. Com Entendeu? certeza. Tem outras coisas associadas, não é só a respiração. Sim. Normalmente, quem lauda as polissonografias são médicos do sono. Entendi. Mas não quer dizer que só o médico do sono pode fazer. Então, por exemplo, eu faço no meu consultório a polissonografia tipo 4. Mas junto comigo tem um médico do sono que lauda. Então, a gente trabalha legal. de forma compartilhada. Conjunta. E aí, além do laudo que ele dá, eu faço um laudo da fisioterapia. Eu faço um mapeamento, eu faço um screen de toda a avaliação que eu fiz.
tudo aquilo que eu acho que é pertinente no quadro do paciente e mando, assim, sugestões terapêuticas para o médico que encaminhou esse paciente. E quando não tem médico acompanhando o paciente, eu encaminho também, porque eu acho que realmente você precisa de 2 profissionais ali juntos, vendo o paciente como um todo. Na apneia do sono, você nunca trabalha sozinho. Sim, Isso você é uma já coisa citou que tem que vários ficar, profissionais aí. tem que ficar muito claro. Assim, não Sim. dá para trabalhar sozinho, porque senão o paciente fica muito solto e a gente não consegue globalizar o paciente como um todo. Não, perfeito, porque assim, vira um diagnóstico clínico funcional, então. Sim. O seu relatório, ele fica muito completo, Muito porque completo. ele tem sua visão e a visão médica também, Sim, que é isso, e para o fundamental. paciente isso é ótimo, né? Quando eu Muito bom. encaminho o paciente para o médico, ele já chega lá com outra visão do que está acontecendo com ele. Né? E eu acho que ajuda também o médico, ao mesmo tempo, quando ele dá um diagnóstico para o paciente tem que usar CPAP, em vez dele falar, vai lá e compra o CPAP, se ele encaminha para um fisioterapeuta para fazer esse diagnóstico funcional do paciente, o paciente vai ficar muito mais seguro, vai ficar muito mais tranquilo e vai ter uma adesão maior. Então, assim, é uma coisa que trabalha, assim, lado a lado, tanto com o médico quanto os outros profissionais, quando necessário. Perfeito, sensacional. Achei que já aprendi muito aqui de apneia e, né, especificamente da apneia. A gente vê muito na relação entre as duas condições que nós vamos comentar, mas quando a gente entende né, as prevalências, em quem está mais presente, fica até mais claro a nossa atuação também. Não, com certeza. E aí, eu acho que a gente pode aproveitar a questão da apneia também para discutir agora a questão da incontinência urinária. Uma coisa que eu não citei dentro dos sintomas é que o paciente que tem apneia, ele pode ter também vontade, né, de urinar várias vezes durante a noite. Ele pode ter aquela necessidade de urinar várias vezes durante a noite. Pode existir uma relação entre essas duas situações, entre esse sintoma, ele pode ser comum nessas duas patologias que a gente vai falar. Sim. Então, agora você contando para a gente um pouquinho da incontinência urinária, como que ela é, os tipos mais comuns, a gente vai entender qual que é a relação que existe entre essas duas doenças. Bom, é isso, né? Então, falando de incontinência, primeiro de definição. Por um bom tempo, a gente falava que incontinência era uma perda involuntária de urina e que ela tinha que ter necessariamente um prejuízo funcional para essa pessoa. Mas a gente tem um conceito mais recente, não, né, assim, não é tão recente mais, mas assim, que a gente está utilizando atualmente, que é definida como qualquer perda involuntária de urina. Ou seja, perder um pouquinho, média ou grande quantidade, é incontinência. As pessoas subestimam uma perda pequena de urina. Né? Ah, mas eu perco só um pouquinho. Só quando eu espirro. É só quando eu espirro, ou só quando eu estou correndo, só quando eu estou no jump. Né? Uhum. Qualquer perda involuntária de urina é definida como incontinência urinária. Então, se essa mulher ou esse homem perde, né, uma pequena ou grande quantidade, ela vai configurar como incontinência. E aí, a gente vai ter aí, você falou dos tipos, né? Nós vamos ter 3 tipos principais de incontinência, que são, né, incontinência urinária de esforço, que é aquela que vai acontecer quando você tem algum esforço. Por aumento de pressão intraabdominal, eu tenho uma sobrecarga no assoalho pélvico e eu posso perder urina. Seja tossindo, espirrando, correndo, fazendo um esforço de pegar, sei lá, o seu neto no colo, isso também pode acontecer, enfim. Só que também a gente pode ter a perda relacionada à urgência, incontinência urinária de urgência, que é aquela quando eu tenho um desejo aumentado de ir ao banheiro, eu tenho muita vontade, eu não consigo chegar até o banheiro e eliminar essa urina no vaso, né? Eu vou perder essa urina antes de chegar ao banheiro. Mas muitas pessoas podem apresentar as duas condições. E aí a gente chama de incontinência urinária mista. Mas como eu atuo especialmente com idosos, existe um tipo que eu sempre gosto de falar, que é a incontinência urinária funcional, que é aquela que vai acontecer em decorrência de outra condição. Ela vai acontecer porque esse idoso pode ter uma osteoartrite e ele não consegue, não tem uma velocidade de marcha adequada para chegar até o banheiro, né? E aí ele vai mais devagar e por isso ele perde. Não é nenhuma questão inerente ali de uma deficiência do assoalho pélvico especificamente, ou uma hiperatividade do detrusor, que é o músculo da bexiga. Ele vai perder porque ele tem uma baixa velocidade de marcha. Ou, no caso de uma demência, por exemplo, um déficit cognitivo, essa pessoa pode esquecer a ida ao banheiro. Né? E isso também gerar uma ocorrência da perda. Ela perde esse controle pela decisão de ir ao banheiro. Então, no envelhecimento, essa incontinência funcional ela vai estar muito presente. Por isso é tão importante no idoso você não avaliar somente olhando para o assoalho pélvico.
entendendo tudo aquilo que está à sua volta, né? Tudo aquilo que pode ocasionar essa perda de urina. Entendi. E aí, assim, o que você falou, a gente já começa a pensar em várias situações, né? E quais situações que isso pode contextualizar, ou então podem estar relacionadas com a incontinência urinária? Características que esse idoso pode apresentar? Existem muitas relações já na literatura bem estabelecidas, né? Com os distúrbios do sono, que a gente está falando, é tema de hoje. Obesidade, né? Tem uma grande influência por mecanismos inflamatórios, que a obesidade também pode influenciar e às vezes gerar danos neurodegenerativos, né? Que aí essa musculatura do assoalho pélvico ficaria prejudicada, bem como a musculatura do detrusor também, né? Musculatura lisa. E também, sem dúvida, a sobrecarga no assoalho pélvico pela obesidade também. Já existe na literatura dados com relação a lombalgias associados, diabetes por questões de perda de fibras sensitivas, o envelhecimento, né, por uma questão de perda de massa muscular, também pode influenciar, né, nessa questão, mas não é um fator isolado, né? Sim, um idoso ele tem mais chance de ter incontinência, a prevalência ela é aumentada, mas a gente também não pode afirmar que todo idoso vai ser incontinente, né? A questão do parto vaginal também? Partos vaginais, com certeza, tem uma influência, né? Mas hoje a gente sabe também que a via de parto de maneira isolada, um parto sem intercorrências, não teria uma relação direta também não. Por que acontece? Um parto sem intercorrência, um parto que essa mulher se preparou para fazer, não necessariamente ele vai gerar uma incontinência urinária. Né? Então, aquela mulher que faz um acompanhamento dessa questão do assoalho pélvico, até mesmo com certeza, né? Com fisioterapia. Então, ela já consegue cuidar bem daquele momento, né? Exatamente. Do parto, do nascimento, e ainda consegue, de certa forma, prevenir também, porque essa musculatura vai estar mais trabalhada, mais fortalecida. Sim, ela pode ter preparado essa musculatura para um melhor relaxamento na fase expulsiva, né, do feto. E aí, se ela tem uma maior distensibilidade ali na hora da eliminação, ela pode não ter uma laceração, né? Antes, a episiotomia ela era de rotina, né? Os obstetras, eu já ouvi obstetras falando isso, que antigamente episiotomia era de rotina. Então, se eu pego uma idosa hoje, é muito comum que a gente veja ali a cicatriz de epísio, né? Que também é um fator de risco para ocorrência da incontinência. Hoje não. Então, assim, esse estigma de que se eu vou ter um parto normal, eu vou perder urina, ele pode ser evitado se você prepara essa musculatura. Bacana. Né? Às vezes, se você já tem uma musculatura ruim, mesmo que você faça um parto cesárea, você tem uma chance de ter uma incontinência pós-parto. E não porque você teve um parto normal. Isso é uma coisa boa, porque desmistifica um pouco Com isso, certeza. Né? A gente, às vezes, associa muito uma coisa com a outra. Bom, então, você explicou o que seria incontinência, os tipos de incontinência, fatores, né, situações que podem estar relacionadas. Mas aí, como que a fisioterapia pode ajudar uma paciente, né, uma pessoa que está com incontinência? Muito, porque se a gente está falando de músculo, é com a gente mesmo, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação como um todo, né? Obviamente, não olhando somente para o assoalho pélvico, especialmente nos idosos, mas identificar se essa musculatura do assoalho pélvico possui alguma disfunção. Primeiro, identificar, assim, qual tipo de incontinência que essa pessoa apresenta. De esforço, é de urgência, porque as abordagens elas vão ser um pouco diferentes, né? Se eu tenho uma urgência, eu vou ter que atuar mais em nível de hiperatividade detrusora, eu vou tentar inibir essa musculatura da bexiga para reduzir essa frequência, né? Em que ela fica hiperativa. Não, é só esforço, só tem uma incontinência de esforço. A gente vai atuar ali firme no assoalho pélvico, na tentativa de melhorar essa condição do assoalho pélvico, mas sem desconsiderar as relações de disfunções pélvicas, desequilíbrios pélvicos, redução de força muscular em região abdominal, redução de força em estabilizadores da pelve. Então, precisa de um olhar para além do assoalho pélvico. Eu preciso fazer uma boa avaliação da função em que essa mulher está perdendo a urina. Então, o nosso objetivo vai ser de reforço muscular. Sem dúvida também, a gente tem uma atuação muito importante no comportamento, porque
aquilo que você já falou, né? Dos hábitos que essa pessoa vai precisar mudar para que ela tenha uma melhor qualidade de sono. Na incontinência também a gente tem alguns hábitos, né? Existem muitos alimentos bebidas que hiperativam a bexiga. Um uso excessivo de café, uso excessivo de bebidas com gás, refrigerantes. Se essa pessoa está tendo uma frequência aumentada e está fazendo uso dessas bebidas, a gente orienta, né? Está tendo muita noctúria, essa presença da ida ao banheiro à noite. A gente orienta a ingesta hídrica mais durante o dia e menos após o período noturno, para que ela vá menos ao banheiro. Então, existe também uma abordagem comportamental, né? Para que esse indivíduo, né, não só mulher, mas para que esse indivíduo ele consiga também se adequar e ocorrer menos essa perda. Eu acho interessante, a gente falou de duas situações, né, que até então estão isoladas, mas que a mudança de hábitos, a mudança do estilo de vida, a mudança comportamental é importante. E isso, eu acho que também é bacana, porque você traz o paciente para dentro do problema dele. Sim. No sentido de que ele é protagonista e se realmente ele quer melhorar, ele tem que contribuir com a parte dele também. Sim. Né? Não é só o profissional que está ali, que está insistindo, que está orientando. O paciente ele também é responsável pelo processo de melhora dele. E já tem um estudo recentemente publicado sobre a abordagem da fisioterapia voltada para um autogerenciamento do paciente. Então, o paciente gerencia a sua condição. Então, aquele modelo do paciente vindo no consultório, muitas vezes por semana, ele está deixando de existir, né, dentro da abordagem, especialmente nos idosos. Por quê? Se esse indivíduo ele vai 2 vezes no meu consultório, mas ele executa só o que precisa ser executado só lá comigo, ele vai ter poucos resultados. Então, a gente faz estimula o paciente ao autogerenciamento. Ele vai gerenciar essa condição, obviamente, com uma supervisão próxima, né? A gente vai dar orientações para casa, a gente vai fazer lembretes via WhatsApp para que esse paciente consiga lembrar o que ele precisa fazer. Mas tem que ser todo dia, né? Às vezes, o paciente pergunta assim, né? Quantas vezes eu preciso ir ao consultório? A pergunta deveria ser, o que você faz no tempo em que você não está no consultório? Porque é isso que determina o resultado. Né? É a mesma coisa para a apneia, né? Então, assim... coisa. É uma rotina. O tratamento dele ele não acaba em um dia. Exatamente. É um tratamento que tem que ser feito diariamente. Né? O paciente tem que incorporar aquilo ali na rotina de vida dele. Sim. Né? Muito interessante. Bom, já que a gente falou, então, dessa questão da noctúria, que seria um sintoma comum, né? Que pode estar relacionado com as duas patologias, com as duas situações que a gente falou, o que os estudos têm mostrado? Qual que é essa relação aí? Por que o paciente que tem noctúria pode ter apneia de sono? Por que o paciente que tem apneia do sono pode apresentar noctúria? O que está sendo discutido? O que está sendo pesquisado hoje em dia? Essa relação é muito legal, porque, assim, se eu perguntasse, né, para uma pessoa que não atua na área, assim, qual que é a relação de noctúria e apneia? Porque a pessoa acorda, ela não está dormindo, ela acorda e ela vai ao banheiro, né? Dá vontade do banheiro. Dá vontade no banheiro? Seria uma relação muito voltada para o sintoma apenas. Mas quando a gente pensa, existe uma relação fisiológica para isso. Fisiopatológica, né? Para isso, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tem, né, a presença da apneia, você muito bem colocou aí, por definição, existe uma deficiência desse oxigênio, da entrada de oxigênio. Essa deficiência dessa entrada de oxigênio vai provocar uma hipóxia, né? Que você disse que ela vai ser primeiro a nível sangue e depois tecido, né? E quando o coração percebe essa hipóxia, né, há um aumento de pressão atrial, né, especialmente em átrio direito ali, e esse aumento dessa pressão faz com que libere um hormônio, né, que a gente vai chamar esse hormônio de ANP. Esse hormônio é um hormônio natriurético e ele funciona como se fosse um diurético, como se fosse um diurético mesmo que a gente ingere aí para redução de pressão arterial. Sim. Porque o que esse hormônio vai fazer? Ele vai mandar um estímulo, né, para a produção de mais urina. Ele quer o quê? Reduzir volume. Porque a gente já está tendo um aumento de pressão dado pela vasoconstrição dessa hipóxia, né? E aí, quando eu tenho já vasoconstrição, eu preciso reduzir esse volume. Para reduzir volume, a gente precisa eliminar a urina. E aí vai ter mais urina chegando nessa bexiga. Se eu tenho mais urina chegando nessa bexiga, eu vou ser acordado para ir ao banheiro, né?
Então, vai ter mais noctúria, vai ter presença de ida ao banheiro. E aí, qual que é o problema que a gente vê nisso? A pessoa o sono dela vai ficando fragmentado, porque ela já não dorme bem, ela tem despertares, o despertar, ela acaba indo no banheiro, quando ela volta, ela tem uma dificuldade de pegar no sono novamente, né? Então, vira um ciclo. Vira um ciclo. Uma coisa vai perpetuando a outra, né? E aí Vira um as duas ciclo. situações ficam associadas. Exatamente. E essa hipóxia crônica, né, que essa pessoa que não busca o tratamento para a condição da apneia, por exemplo, e aí ela vai ter essa hipóxia, e aí essa hipóxia crônica pode gerar também danos neurais. E aí, se eu tenho um dano neural, eu posso afetar tanto musculatura lisa, a nível de detrusor, né? Então, bexiga, e essa bexiga pode ficar mais hiperativa, Mais provocando irritada, a incontinência de urgência, Uhum. ou até mesmo no pudendo, que é o nervo somático ali, que vai levar à contração da musculatura do assoalho pélvico. Então, eu posso ter também um prejuízo a nível muscular nesse sentido. E é legal, Lu, que você falou do homem, né? Da prevalência no homem. E no homem, tem estudos que relacionam até com a disfunção erétil. Então, não estamos falando somente de incontinência aqui, mas assim, e nem todo homem que tem disfunção erétil vai ter incontinência, tá, gente? Mas assim, existe essa relação pela hipóxia. Se eu não tenho um adequado fluxo de sangue chegando ao pênis, eu vou ter menos ereção. Então, também, aí já renderia outro assunto, né? Sim. Mas é legal essa relação para o homem também. Sim. E aí, o mais interessante é que quando eu falei do uso do CPAP, né, dessa terapia de pressão positiva que vai para dentro do tórax, do pulmão, que faz uma pressão positiva, a gente vê que quando o paciente tem esse sintoma de noctúria e começa a usar o CPAP, o número de vezes que ele vai ao banheiro durante a noite é menor. Ele acorda menos despertares, menos ida ao banheiro. Então, você consegue, de alguma forma, quebrar esse ciclo vicioso, né? Que vai se perpetuando ali. Sim. E melhora a qualidade de vida, porque ele dorme melhor, sono menos fragmentado. Tá? Então, ele vai acordar mais descansado, menos sonolento. Sim. Então, você consegue dar uma qualidade de vida. Sim. O que ainda é um gap na literatura, né? Assim, é que os estudos longitudinais ainda são poucos, porque são eles que permitiriam que a gente conseguisse identificar a relação de causalidade. Então, assim, as duas condições podem coexistir. Então, uma pessoa com incontinência pode ter apneia, bem como uma pessoa com apneia pode ter incontinência. Mas o que vem primeiro? O que né? que causa o quê? Que causa né? o quê? Então, essa relação ainda não está tão estabelecida na literatura. Mas se a gente sabe que as duas condições podem coexistir, então, na minha avaliação do meu paciente, tem que ter algo de sono. E talvez também vale a pena investigar se o seu paciente com distúrbio de sono tem alguma disfunção pélvica, né? O que você falou é importante, porque quando a gente pensa em termos de doenças cardiovasculares, a gente não sabe se a apneia favorece as doenças cardiovasculares ou se é a doença cardiovascular que favorece a apneia. Então, as duas coisas podem acontecer. Sim, sim. Né? Então, assim, independente do que está causando, se um que causou o outro, a gente tem que estar tratando disso como todo. E mais uma vez, vendo o paciente, né, de forma globalizada. Com certeza. E às vezes a gente fala da abordagem interdisciplinar, a gente pensa só em você trabalhando com nutricionista, você trabalhando com dentista, como você falou. Mas às vezes você vai ter que ser um fisioterapeuta que trabalha com outro fisioterapeuta. Sim. Eu não vou atuar com sono, eu não vou atuar com esse fisioterapeuta, não vou ajustar esse PAP. Mas você tem um colega que trabalha com isso em caminho, né? Falei isso no podcast da Natália, que eu falo isso com os alunos aqui também. Encaminhamento também é conduta. Se você encaminha o seu paciente, que você identificou que assim, negligenciar o sintoma é que é ruim. Então, eu identifiquei que meu paciente que tem incontinência também apresenta distúrbio do sono, eu encaminhei. Se ele foi, ótimo, ele vai ter uma abordagem mais integralizada ali. Mas se não, eu vou continuar me atendo àquilo que me compete, né? Então, assim, também a gente não quer que você pense, né, assim, que um fisioterapeuta que está escutando a gente, pense assim, eu vou ter que então saber tudo de distúrbio do sono, tudo de incontinência. Não. Mas identificar a condição e encaminhar. Rastrear e encaminhar. Uma anamnese bem feita, você consegue rastrear esses outros sintomas e saber encaminhar esse paciente para onde ir melhor. E isso, à medida que esse paciente ele vai ser olhado por um outro profissional, vai melhorar a sua conduta também, vai melhorar a evolução do tratamento do paciente também. Sim. Né? Uma coisa acaba potencializando a outra. Né? E acho assim, que uma outra coisa também, só para a gente ir fechando, os fatores de risco se compartilham também. Você falou de obesidade, falei de obesidade. Então,
é isso que é difícil também, né? Então, a gente tem vários fatores que juntos pode ocasionar as duas condições. Sedentarismo, né? Enfim, diversas condições que poderiam influenciar para as duas. Então, controlar esses fatores de risco. Eu estaria tratando e direcionando para uma melhora das duas condições. Seria um efeito duplo de uma intervenção. É verdade. E eu acho que o paciente só tem a ganhar. Né? Ele vai ter mais autonomia, vai ter mais independência, vai ter uma qualidade de vida melhor, porque ele vai dormir melhor, né? Vai despertar menos, vai conseguir fazer as coisas que ele gosta, que ele quer, sem estar preocupado, será que eu vou dar conta de chegar no banheiro? Será que isso vai dar certo? Não vai? Né? Então, eu acho que isso é tudo que a gente pode pensar, né, dentro desse processo de envelhecimento. Muito bom. Adorei nosso bate-papo. Muito bom. Bate-papo mesmo. Vocês viram, né? Bate-papo. Acho que a gente ficaria aqui horas. Conversando, né? Como que o assunto rendeu? Não é? Muito bom entender essas relações. Acho que nós somos profissionais que precisamos ter esse olhar para o todo. Que você possa voltar aqui mais vezes para poder trazer mais da sua expertise, né, na cardiovascular. Tem muito mais a oferecer. Quem conhece a Luciana, já foi aluno da Luciana, sabe o quanto que ela é a nossa diva da cardio. E é isso. Obrigada mesmo pela sua participação. E é isso. Se você quiser deixar algum recado final aí para os nossos ouvintes, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite da Thaís. Fico muito feliz. A apneia do sono é um tema que eu tenho gostado muito de estudar, né? Eu já tenho dedicado alguns anos a esse tema. Tenho me especializado cada vez mais, participar de discussões, de eventos, grupos de estudo, congressos, enfim. Eu fico com a sede de informação, de saber sobre isso. E a gente vê a quantidade de pessoas que tem hoje em dia com a apneia do sono. Então, assim, você quer ajudar todo mundo, você quer tratar todo mundo, né? Então, é um tema que eu tenho adorado. E ele vem muito relacionado com a parte de fisioterapia cardiovascular, que é a área que eu sempre atuei nos últimos 20 anos. Sim. Então, eu acho que tudo isso se complementa. E eu fico realizada em conseguir falar tudo isso, em poder discutir, em poder aprender sobre tudo isso. E assim, eu acho que a mensagem principal que a gente pode passar aqui hoje é que assim, o fisioterapeuta ele tem que estar atento aos sintomas do paciente. Ele não tem que ir só naquilo que ele acha que ele consegue tratar. Ele tem que ver o paciente como um todo. E hoje em dia a gente levar em consideração o sono do paciente, que até então era muito negligenciado. Você vai descobrir coisas ali que você não imagina que podem acontecer e que podem estar interferindo diretamente naquilo que você está tratando, né? Ou que você está direcionando mais seu olhar. Então, assim, realmente o sono é um outro mundo. E cada vez mais a gente está entendendo sobre isso. A medicina do sono está crescendo muito. Hoje em dia a gente fala de medicina do sono, não é só o médico, são todos os profissionais que estão dentro ali, que estão cuidando da saúde do sono. Medicina, apesar né? de ser medicina, mas assim, são todos os profissionais que estão atuando ali dentro, tá? Outros profissionais que eu nem falei, o papel do psicólogo, do educador físico, enfim. Inúmeros profissionais que têm ali juntos, que estão juntos discutindo, aprendendo, aperfeiçoando, para o bem-estar do paciente. Eu acho que isso que é o mais importante. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada pela atenção de todos vocês, por ter nos ouvido. E fiquem aí atentos, né? Dentro aqui do nosso canal, no Spotify. A gente está no YouTube, estamos também no Spotify. Que coisa boa! E aguardando o nosso próximo episódio.